Jornal da Alterosa. Oferecimento Grupo Ortep. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. E Prefeitura de Belo Horizonte. Acesse pbh.gov.br e conheça nossos serviços. Olá, boa noite. O JA está começando. Vamos aos destaques desta sexta-feira, dia 5 de julho. Polícia apreende quase 2 toneladas de maconha. Mulheres são executadas com tiros no rosto no meio da rua. Bombeiros encontram mais uma vítima do rompimento da barragem em Brumadinho. E ainda, tarifa do metrô da capital vai passar por segundo reajuste. A gente fica com as contas desequilibradas, né, no dia a dia, acabando deixando de suprir algumas necessidades básicas para pagar o transporte. Um crime violento assustou os moradores da região oeste de Belo Horizonte na tarde de hoje. 2 mulheres foram mortas com vários tiros no rosto. As vítimas executadas não foram identificadas e os suspeitos ainda estão sendo procurados. O crime foi próximo à passarela do anel rodoviário no bairro Betânia. As vítimas eram do sexo feminino e aparentemente jovens. Elas vestiam short, mini blusa e calçavam chinelos. Elas estavam sem documentos e ainda não foram identificadas. Segundo os moradores, que não quiseram gravar entrevista, nenhuma delas é moradora do bairro. Os populares relataram que um carro parou às margens da rodovia e as 2 mulheres desceram. Logo depois, ouviram os disparos. O criminoso atirou diversas vezes no peito e no rosto das vítimas. Segundo os moradores, ele também nunca foi visto no bairro. As primeiras informações da Polícia Militar são de que o suspeito é um homem negro e acima do peso que fugiu a pé. Ainda não se sabe a motivação do crime. Um casal foi preso suspeito de furtar um supermercado no bairro Santa Teresa, região leste da capital. Com eles, a polícia apreendeu vários pacotes de fraldas. A loja foi invadida durante a madrugada. Segundo a polícia, o material furtado estava com a mulher de 23 anos. São 18 pacotes grandes de fraldas, 4 pacotes de bolo, além de um pé de chinelo e de 10 maços de cigarros. Na delegacia, Letícia Cristine Souza de Freitas desafiou a polícia a provar que ela participou do crime. Foi eu não, senhora. Segundo a polícia, foi você e o Anderson? Eu tava passando na avenida, eles me confundiram, eu. Quero é prova. Não tem prova nenhuma. Eles não têm prova nenhuma contra mim, não. O outro suspeito é Anderson Rodrigues Costa, de 35 anos. Ele também negou participação. Passando no lugar, eles roubou o lugar, o cara me viu, eu jogou a culpa tudo em cima de mim, jogou aqui dentro, aqui, ó. Pegou sem flagrante nem nada, só porque eu sou preto, parece um cara. Se você não acredita, mas a realidade é essa. Tem câmera, e cadê as filmagens que não tem? Você acha que eu ia aguentar roubar aquilo ali tudo ali? Não, segundo a polícia, estava com outro rapaz. Ah, que tem disposição para isso, não. 3 pessoas foram presas com mais de 1,5 toneladas de maconha em Paracatu, no noroeste do estado. 181. Esse é o telefone do Disque Denúncia. Por meio dele, a polícia conseguiu chegar até o Distrito Rural de Entre Ribeiros, que fica a mais ou menos 15 quilômetros de Paracatu. Lá, oficialmente, era uma fazenda que criava cavalos, um aras. Só que o feno que a polícia encontrou lá era muito diferente do que se conhece. Maconha. Eram tantos tabletes que ficou difícil de fazer a perícia no local. A carga foi levada para um frigorífico da cidade. Ao todo, 1.722 quilos da droga e ainda mais 13 quilos de skunk. Uma maconha mais especial. Também é uma droga da mesma planta, é apenas uma outra parte dela, tem um outro tratamento e é uma droga muito forte, então vicia muito mais ainda do que a maconha. O homem que vigiava a droga foi preso e com ele a polícia encontrou uma espingarda calibre 12. E aqui em Belo Horizonte, um idoso foi preso suspeito de tráfico de drogas. O material encontrado na casa dele, no bairro Campo Alegre, estava sendo negociado.
Quando entraram na casa desse homem, um homem idoso de 67 anos, encontraram, olha só, todo esse material aqui que foi apreendido e trazido para a central de flagrantes. São 221 barras de maconha prensada. A gente pode ver, olha aqui, ó, a maconha cortada aqui, maconha prensada, então, além de 3 balanças de precisão que são usadas para pesar drogas, né? E esse valor em dinheiro, mais de R$ 1.900 em dinheiro trocado, algumas notas maiores, como você pode ver, além de essa caderneta, que segundo a Polícia Militar, é uma caderneta com a contabilidade do tráfico. Informações da Polícia Militar de que no local havia um outro homem que também foi detido. Ele estaria comprando drogas. No momento da chegada da polícia, esse homem, identificado como Fábio Rezende, estava pesando a droga. Segundo ele foi comprar 2 quilos do entorpecente para comparsas dele, do aglomerado Zilá Expósito. Então, seria para venda, não seria para o consumo dele, não? Não, segundo ele, foi comprar, né? E segundo o senhor Peroni, ele ia ganhar aproximadamente de R$500 para guardar essa droga no seu imóvel. Agora, essa droga toda estava onde? Estava dentro do quarto do imóvel do seu Peroni. Segundo ele é morador dessa residência, né? E um rapaz de vulgo Dal, que ele nos passou que seria o proprietário dessa droga toda aí, porém não passou característica e nenhuma possível localização do mesmo. Peroni Bonifácio e Fábio Rezende da Silva não tinham ficha criminal. O Corpo de Bombeiros encontrou hoje mais uma vítima em Brumadinho. O corpo, que estava incompleto e com parte da arcada dentária, foi encontrado a cerca de 5 metros de profundidade no Remanso 2, próximo à área administrativa da Vale. Ainda não foi possível identificar o sexo ou a idade da vítima. E a identificação da vítima encontrada na última quarta-feira no Remanso 1, em Brumadinho, só foi possível pelo estudo da arcada dentária, uma técnica um pouco mais demorada. A Polícia Civil agora aguarda a chegada de um equipamento que vai ser doado, que permite a identificação com o uso do DNA. Veja na reportagem de Etel Correia. O corpo foi identificado depois de quase 11 horas de trabalho da equipe de odontologia do Instituto Médico Legal. A arcada dentária da vítima foi a base para o serviço científico chegar ao nome do homem morto na tragédia de Brumadinho. Carlos Roberto Pereira, de 62 anos, era líder de almoxarifado da terceirizada Reframax. Não foi possível coleta de impressão digital, tendo em vista que não havia, né, a ponta dos dedos para poder coletar, as falanges. Então já passou então para o processo de odontologia legal, que é a análise da arcada dentária. O corpo da vítima foi resgatado nesta região, praticamente intacto, 5 meses após o rompimento da barragem de Córrego Feijão. Segundo os bombeiros, ele estava a cerca de 8 metros de profundidade, em uma área onde outros segmentos corporais já haviam sido encontrados. De acordo com os legistas, a concentração de minério, a umidade e a baixa temperatura ajudaram a conservar as condições do cadáver, desacelerando o processo de decomposição. O local do resgate fica na área onde havia maquinário pesado da mina de Córrego Feijão. É uma das zonas prioritárias das buscas, que são mantidas desde a tragédia. Até agora, 247 mortes foram confirmadas e 23 pessoas continuam desaparecidas. Ainda existem 137 segmentos corporais em análise aqui no IML da capital. 30 pertencem a corpos que já foram identificados e entregues às famílias para sepultamento. Mas a expectativa é que entre as outras amostras possam haver novas identificações. O que dificulta, segundo os médicos legistas, é o avançado estado de decomposição dos tecidos biológicos. E a expectativa é pela chegada de um equipamento novo, importado, o Illumina, um extrator de DNA de alta tecnologia. Do ponto de vista técnico e científico, após a análise desse material por esse equipamento, é a última possibilidade de extração de DNA dessas amostras, dessas 30 amostras. Em Itatiaia-Sul, na região central, o risco de rompimento da barragem de Serra Azul tirou mais de 23 famílias de casa. Sheila ficou assustada ao receber a notícia que precisa abandonar a casa. Impactante, né? Porque a gente não custa fazer a casa do dia que a gente sonhou para ter que sair, né? Mas segurança em primeiro lugar.
23 famílias serão retiradas das comunidades de Pinheiros e Vieira, em Itatiaiuçu. A medida foi tomada pela ArcelorMittal e pela Defesa Civil depois que um estudo apontou o risco do rompimento da barragem de Serra Azul. Foi feito um novo estudo de dam break, que é um estudo de rompimento da barragem. A segurança da barragem não teve modificação alguma. Ela continua com o mesmo nível de segurança. Esse novo estudo de rompimento, ele alterou a mancha de inundação. Essa alteração, ela reduziu a mancha em alguns pontos e aumentou em outros pontos. E essa extensão da comunidade de Pinheiros é uma que foi aumentada e por isso a remoção dessas 23 famílias, 30 propriedades, aproximadamente 70 pessoas. A ArcelorMittal opera a mina de Serra Azul, que produz anualmente 1.200.000 toneladas de concretado e minério granulado. A barragem de rejeitos da mina, que é a montante, está desativada há 7 anos. Mas este novo estudo apontou que, se chover muito, ela pode se romper. A barragem de Serra Azul tem 89 metros de altura, com inclinação de 35 graus e 5.800.000 metros cúbicos de rejeito. Em fevereiro deste ano, 48 famílias que moravam na região foram retiradas de casa às pressas por risco de rompimento da mesma barragem. Cerca de 100 pessoas foram abrigadas em hotéis e imóveis alugados. Desta vez, as famílias terão 5 dias para deixar as casas. Dando conhecimento a essas pessoas e ofertando a elas hotéis imediatamente, caso elas queiram sair, casas alugadas para que elas possam também deslocar e toda a realização de suas mudanças. Celestino mora nesta casa há 40 anos e ainda não decidiu para onde vai. Ele falou que é melhor sair, tem que sair até terça-feira. Deslocar da casa da gente para ir para outra casa aí não é bom, não. Todos os animais também serão retirados da área. Segundo a ArcelorMittal, as famílias vão receber apoio financeiro. R$5.000 de indenização e um auxílio emergencial que depende do grupo familiar, que vai ser estudado a particularidade de cada família. Sentimento de tristeza, né? Porque a gente tem uma história aqui, né? As ordens da lei de segurança a gente cumpre, a gente não vai discutir. Eu espero que a gente não seja prejudicado. Belo Horizonte amanheceu hoje com uma névoa branca, segundo os meteorologistas, causada por uma frente fria que passa pela região e provoca o aumento de nuvens e de nebulosidade. Em Itabira, na região central, os moradores também acordaram com uma poeira cobrindo a cidade. Os vídeos foram enviados para a gente por telespectadores que não viam esse fenômeno há muito tempo. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a poeira foi causada pelo vento e o contraste de pressão. A frente fria que passa por Minas deve derrubar a temperatura aqui na região metropolitana já a partir de amanhã. Segundo o alerta da Defesa Civil, no domingo a mínima deve ser de 9 graus em BH. Mas vamos ver agora como vai ficar o tempo neste sábado em todo o estado. Céu nublado com chuva no sul e na zona da mata. Nas outras regiões de Minas, o céu fica claro com poucas nuvens. Em Belo Horizonte, a temperatura mínima registrada vai ser de 13 graus e a máxima de 23. Em Capitólio, os termômetros vão dos 3 aos 20 graus. Em Guanhães, ficam entre 13 e 31. Oscilam dos 11 aos 25 em Mariana. E em Juiz de Fora, mínima de 9 e máxima de 22 graus. A passagem do metrô vai ser reajustada mais uma vez no próximo domingo. Esse é o segundo aumento de uma série programada pela CBTU depois de um acordo na Justiça. No dia 7, a passagem vai passar de R$ 2,40 para R$ 2,90. O aumento de domingo agora vai causar também impacto no preço da tarifa dos ônibus de integração. Com o aumento da tarifa do metrô, a passagem de integração ônibus-metrô, que antes era de R$ 6,90, agora o passageiro pagará R$ 7,40. Permanecem os R$ 4,50 do ônibus e sobe para R$ 2,90 o metrô. Então, fica inviável, né? É um aumento, uma porcentagem muito grande. A gente fica com as contas desequilibradas, né? No dia a dia, acabando deixando de suprir algumas necessidades básicas para pagar o transporte. E os reajustes do metrô não param por aí. Até o final do ano, a CBTU deve realizar mais 2, um em setembro e outro em novembro.
Em 2020, um dos aumentos será em janeiro e o último em março. O reajuste a cada 2 meses foi definido em uma audiência de conciliação na Justiça. Com esse esquema, a tarifa do metrô vai ter um aumento de 136% em menos de um ano. Em 2020, o valor deve chegar a R$ 4,25. E não justificável a princípio, porque é uma atrás da outra, né? E não tem melhoria. E não tem melhoria do mesmo jeito. E aí tem aumento mais uma vez e devia aumentar mais alguns vagões do metrô também, né? As 4 mortes registradas neste ano em Contagem por febre maculosa têm sido motivo de muita preocupação. A Secretaria de Saúde da cidade começou hoje a treinar 100 carroceiros para utilizar carrapaticidas nos animais. O objetivo é reduzir o número de parasitas, já que o cavalo é o principal hospedeiro do carrapato estrela, transmissor da doença. Em Contagem, são 248 carroceiros cadastrados. Só na região do Bairro Nacional, são aproximadamente 100. E hoje, eles receberam treinamento para ajudar no combate ao carrapato estrela, que tem o cavalo como principal hospedeiro. A gente vai passar orientação para esses profissionais de como dar o banho carrapaticida da maneira adequada para protegê-los das drogas antiparasitárias, que são tóxicas, e para poder fazer o banho de maneira adequada para controlar bem a população de carrapatos aqui no distrito. A Secretaria Municipal de Saúde aqui de Contagem já notificou 86 casos de febre maculosa aqui na cidade. 4 pessoas morreram. Os carroceiros também estão preocupados com a situação. E está mantendo 2 ocupantes com rapaz para bater carrapato, que é aqui no Carajás e no Mindoeiro. A pessoa vem, dá banho 15 dias, o carroceiro dá banho no cavalo. Isso tudo gratuitamente? Tudo gratuitamente, não cobra nada, entendeu? Além de receber orientação sobre a febre maculosa, os carroceiros responderam um questionário e faziam a coleta de sangue para avaliar a prevalência da doença nos trabalhadores. A gente aplicou o questionário para poder estar entendendo qual o conhecimento dessa população sobre a febre maculosa e como que eles fazem para estar prevenindo que tenha mais casos de febre maculosa, como que eles vão cuidar do cavalo para poder estar evitando ter mais casos de febre maculosa. A iniciativa deles foi boa, né, para acabar com os carrapatos, mas isso aí, eles têm, do lado de Belo Horizonte também, eles têm que cuidar também, que as capivaras sobem aqui para cima, né? As informações sobre o banho de carrapaticida, que estão sendo feitas de graça em Contagem, podem ser obtidas também por meio do telefone 3397-1098. Foi depois de 2 denúncias anônimas que a polícia conseguiu encontrar 13 cães que estavam vivendo em condições precárias em uma casa que fica no bairro Providência, na região norte da capital. Hoje, a equipe da Polícia Civil voltou ao local com veterinários de uma universidade para avaliar os animais. Os 9 filhotes e 4 cães adultos estavam aqui neste quintal em meio a muita sujeira. Os policiais encontraram os bichos desnutridos com fome e sede. Todos estavam com pulgas e carrapatos. No dia que a equipe chegou aqui no local, eles realmente demonstraram que estavam famintos e chamou atenção da equipe o fato da mãe ter saído, retornou com algo na boca e aí ela vomitou e os animais, os filhotinhos foram todos e eles degladiavam para comer o vômito da mãe. Então eles estavam realmente famintos. E o nosso papel ali, né, naquele momento, com esses animais e com outros que a Polícia Civil nos traz, é justamente, né, após fazer essa constatação, a gente receber esses animais e tentar fazer uma recuperação clínica deles, para que depois a polícia tenha condições, né, de retornar com esses animais para outros lares. De acordo com a Polícia Civil, a dona dos animais alegou que os cães derrubavam as vasilhas de água e que a ração teria acabado um dia antes do flagrante. Na verdade, ela fala que não existe maus tratos, eles estão sendo cuidados e realmente foi uma situação peculiar de ausência de alimentos naquele momento e que a água tinha sido entornada. 5 cães estavam bastante debilitados e precisaram de atendimento médico no hospital veterinário de uma universidade. Recuperados, todos os animais estão disponíveis para adoção. Os cães ficarão no local com toda a assistência necessária até que encontrem um novo lar. A ideia é a gente conseguir o mais rápido possível, né, o número de adotantes interessados nesses animais e não conseguindo, aí sim a gente vai tirar esses animais daqui, a gente tem uma parceria com o Centro de Zoonose e aí a ideia é encaminhá-los para lá. A mulher de 56 anos, que é a dona dos animais, não quis falar com a imprensa. A Polícia Civil instaurou um inquérito.
tipo de maus-tratos que a gente está investigando aqui é um maus-tratos passivo. Eu preciso confirmar que ela tinha o conhecimento que essa falta de alimento poderia causar a morte e ela aceitar esse risco. Então, para que isso aconteça, a gente precisa de uma investigação e ela vai ser ouvida na delegacia. A punição para o crime de maus-tratos é 3 meses a 1 ano mais multa, de detenção e multa. E uma boa notícia, no fim da tarde, 2 cachorrinhas foram adotadas. As donas já buscaram os filhotinhos e o encontro foi cheio de amor. Se você também quer adotar um deles, você pode ligar para o 3212-1356, o DDD é o 31, ou ir pessoalmente ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente, que fica na rua Bernardo Guimarães, 1571, no bairro de Lourdes, aqui na capital. Daqui a pouco tem as dicas da nossa agenda cultural para você programar o fim de semana. Já, não saia daí. No programa Gui Moreira deste sábado, vamos rever o desfile da grife mineira Escase no Minas Trend, que apresentou sua coleção Verão 2020, toda inspirada no surf. A comemoração de aniversário da nossa repórter Bia Castro tem também mais uma etapa do quadro Sorriso Transformado e ainda uma super entrevista com o cantor de... Já programou o fim de semana? Ainda não? Então anote aí as nossas dicas. Boa noite, Júlia. Boa noite, Carol. Nesse final de semana, a Agenda separou atrações muito bacanas. Olha só, começa hoje a Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas, que fica até dia 14 de julho no Mercado Central. Amanhã tem festa junina na Rua Sapucaí, que conta com comidas típicas, barraquinhas, forró pé de serra e diversão para a família toda. Também amanhã, BH recebe Anitta e a dupla Matheus e Cauã em mais um dia da festa Fabulous Vegas no Bela Vista. No domingo, a segunda Corrida e Caminhada Santa Casa BH reúne crianças e adultos para se exercitar e fazer o bem. O evento tem o objetivo de reunir fundos para ajudar pessoas em tratamento contra o câncer e quem puder participar vai ser muito bacana. Essas e outras atrações vocês encontram no uai.com.br/agenda e no nosso Instagram, portal.uai. Espero que vocês tenham um excelente final de semana e até semana que vem. Obrigada, Júlia. E agora uma dica para você que quer estar sempre bem informado. Para ter todas as notícias de Minas, do Brasil e do mundo na tela do seu celular, é só baixar o aplicativo do Jornal Estado de Minas. Disponível para Androids e iOS. Depois de instalado, é só você abrir o aplicativo e navegar à vontade entre as notícias. Você consegue ver quantidade de acesso das reportagens, marcar onde parou a leitura para depois continuar e ainda compartilhar a matéria. Para quem faz a leitura à noite, o aplicativo te lembra ainda do modo noturno, para que a tela fique mais agradável aos olhos e não atrapalhe o sono. Você ainda pode buscar conteúdo pelo nome do colunista e por aí vai. Quem não quer ficar bem informado, né? Vocês vão gostar do novo aplicativo do Jornal Estado de Minas, viu? Baixa aí no seu celular e depois me conta. O JA termina por aqui, você fica agora com as notícias do SBT Brasil. Eu estou de volta na segunda, se a Catarina não nascer antes. Um ótimo fim de semana para vocês e até lá. Tchau!